duvidosa, né? Mas a poesia inexplicável, vocês mesmo entoada aí, Maria maltratou João. João foi maltratado por Maria. Maria maltratou-lhe. João puniu Maria. Maria foi punida por João. João puniu-se. Olá, pessoas! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes na hora de se escrever o texto formal. O assunto é vozes verbais. O que é a voz verbal? A voz verbal leva em consideração o papel que o sujeito exerce diante da ação verbal. Assim, o sujeito, o sujeito é aquele ser sobre o qual a gente fala alguma coisa, sobre o qual a gente declara algo, Então, o sujeito, diante da ação verbal, ele pode ter três papéis. E, por esses três papéis, nós temos três vozes verbais. Bem, quando o papel exercido pelo sujeito é o de agente da ação, a voz será dita ativa, Então, o sujeito realiza a ação, ele pratica a ação verbal. Então, aí a voz será dita ativa. Quando o sujeito, por sua vez, se ele receber a ação verbal, se ele sofre a ação verbal, a voz é dita passiva. Quando o sujeito realiza e sofre a ação verbal, ao mesmo tempo, então ele sofre a mesma ação que ele realiza, aí a voz é dita reflexiva. Então, três papéis o sujeito pode assumir diante da ação verbal. Daí temos três vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. Para que isso possa ficar mais claro, vamos passar por alguns exemplos. Pedro feriu o sabiá. Nesse exemplo aí, o que a gente tem? A gente tem o verbo ferir, E o sujeito, quem é que feriu? Pedro feriu, A declaração verbal é sobre ele, é sobre Pedro. Veja o seguinte, o Pedro, sujeito, está realizando a ação de ferir, E essa ação recai sobre quem? Recai sobre o objeto direto, no caso aí, o sintagma, o sabiá. Veja então, sujeito agente, sujeito praticando a ação, realizando a ação de ferir, a voz será dita ativa. Vamos ver exemplos de uso da voz ativa. Veja aí um texto. Infância. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino, entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. Então, aí nós vimos alguns exemplos de uso da voz ativa, Agora, vamos ver exemplos da voz passiva, ou seja, aquela voz em que o sujeito recebe, sofre a ação verbal. Veja, o sabiá foi ferido por Pedro. Aí nós temos uma declaração verbal, feita aí por uma locução verbal, foi ferido. Sobre quem é essa declaração? Quem é que foi ferido? Foi ferido o sabiá, Então, o sabiá é sujeito. Agora, veja o seguinte, nessa locução verbal, só há uma ação verbal que é a ação de ferir. O sabiá realiza a ação de ferir? Não, Ele sofre a ação de ser ferido. Então, o sujeito, nesse caso, é o sujeito que a gente chama de sujeito paciente, um sujeito que sofre a ação, que recebe a ação verbal. Então, nesse caso, a voz é dita o quê? Passiva. Então, voz passiva, aquela em que o sujeito sofre a ação. O professor foi recriminado pela diretora. Então, aí nós temos o quê? Nós temos o professor, sujeito, sofrendo a ação de ser recriminado, A ação verbal é a ação de recriminar. Quem está realizando a ação ali é a diretora, que está ali do outro lado, ali no estúdio, ali chamando minha atenção. Então, veja, o diretor, o professor foi recriminado pela diretora. Está me recriminando lá de novo. O professor foi recriminado. O professor, sujeito, paciente. Então, a voz é dita passiva porque o sujeito sofre a ação verbal. Vamos ver agora exemplos de uso da voz reflexiva. Pedro feriu-se. Então aí Pedro, o sujeito, ele realiza a ação de ferir. Mas veja o seguinte, ele também sofre a ação de ser ferido. Então, no caso, Pedro está realizando a ação e também está sendo alvo da própria ação que ele realiza. Então, a voz é dita, nesse caso, reflexiva. O sujeito realiza e sofre a ação verbal. Ou sofre a mesma ação que realiza. O outro exemplo, o professor matou-se. Então, aí nós temos o professor, sujeito, sujeito que está realizando a ação de matar, certo? E nós temos ele também se comportando como objeto da ação, como alvo da ação. O professor matou a si de tanto ser recriminado.
Então agora, vamos nos aprofundar um pouquinho mais no estudo de algumas vozes verbais, né? Vamos começar estudando a voz passiva. A voz passiva, ela tem dois tipos, né? Ela pode ser formada de dois tipos. Nós temos a voz passiva verbal, também dita passiva analítica, e temos a voz passiva pronominal, também dita voz passiva sintética. Então veja o seguinte, a voz passiva ela pode ser de dois tipos em função da construção, da estrutura que ela toma na hora de se formar. Vamos começar estudando a voz passiva analítica ou verbal. Como que a gente consegue perceber, então, né, a estruturação da voz passiva analítica ou verbal? Bem, ela recebe esse nome, né, de voz passiva analítica ou verbal porque nela está presente uma locução verbal. Uma locução verbal que a caracteriza, que é formada pelo quê? Pelo verbo ser, né, que é o auxiliar da voz passiva, e pelo particípio passado do verbo principal. Então, o verbo ser, seguido de particípio passado, caracterizará uma locução verbal de voz passiva. Então, como é que se forma, né, essa locução verbal? Olha, quando a gente está lá na voz ativa, né, aparece um verbo que é o verbo que indica a ação, né, realizada pelo sujeito na voz ativa. Quando a gente tem a voz passiva, esse verbo será o verbo principal e estará no particípio passado. O verbo ser aparece, né, antes desse verbo principal, sendo flexionado, sendo conjugado. Tá? Vamos ver então como é que funciona a passagem da voz ativa para a voz passiva. Então, na hora, né, de fazer essa passagem aí, a gente tem que relembrar alguns conceitos. O que é sujeito, o que é objeto direto. Tá? Então, vamos ver um exemplo. O aluno encontrou os livros. O verbo que aparece aí é o verbo encontrar. Quem é que encontrou? O aluno, né? O aluno, então, é o quê? É o ser sobre o qual estamos afirmando algo, é o sujeito. Veja que o sujeito, nesse caso, realiza a ação. Se o sujeito realiza a ação, a voz é o quê? A voz é ativa, né? O aluno está encontrando aí alguma coisa. A coisa encontrada por ele é o objeto, é o alvo da ação. No caso, são os livros, né? Os livros, então, objeto direto, é o que a gente vai chamar de termo paciente na voz ativa, tá? Na hora de fazer a passagem para a voz passiva, esse termo é que vai se comportar como sujeito. Veja. Os livros foram encontrados pelo aluno. Olha lá, os livros, que na voz ativa se comportava como objeto direto, né, agora é o sujeito, porque é o sujeito paciente, o sujeito que sofre a ação. Foram encontrados e olha lá, o aluno que era sujeito na voz ativa está virando agora o quê? Um termo que a gente vai chamar de agente da passiva. Tá? Então veja que a estrutura muda, quase se diz a mesma coisa. Né? A voz ativa e a voz passiva, elas trazem quase essa mesma informação aí durante essa passagem. Tá? Só que na verdade a gente tem que lembrar o quê? Lá na voz ativa, né, a informação era sobre o aluno. Na voz passiva, a informação é sobre os livros. A polícia atacou os manifestantes. Temos o verbo atacar, né? Qual é o sujeito desse verbo aí? A polícia. Os manifestantes é o objeto direto. Então já sabemos o que vai acontecer. O objeto direto vai se tornar sujeito, né? Aí o verbo atacar vai se transformar numa locução verbal, caracterizada pelo verbo ser mais o particípio, e o que é sujeito na voz ativa vira o quê? Agente da passiva. Então vamos dar uma olhada no exemplo. Os manifestantes foram atacados pela polícia. Olha aí, ó, foram atacados, né? A locução verbal que caracteriza a voz passiva analítica ou verbal. Verbo ser mais particípio passado do verbo principal, que no caso é o verbo atacar. Se eu passar isso aí para voz ativa, né? Esse pela polícia aí, que é agente da passiva, se transforma em sujeito. Ó, a polícia atacou os manifestantes. O professor deu a nota aos alunos. Olha só, o professor aí, né, é o sujeito da ação, né? No caso é representado pelo verbo dar. Deu o quê? A nota, né? A nota é o objeto direto. E aos alunos é o quê? O objeto indireto, né? É o ser que recebe também a ação aí, a ação verbal feita pelo verbo dar. Veja o seguinte agora. Nós temos um objeto direto aí, né? Esse objeto direto é o termo a nota, ele vai se transformar em sujeito da voz passiva, né? Então, passando essa frase aí para a voz passiva, olha como é que fica. A nota foi dada aos alunos pelo professor. Veja o seguinte, a nota, né, que se comportava como objeto direto na ativa, virou sujeito da passiva. O verbo dar, que estava lá sozinho, agora está numa locução verbal, verbo ser seguido de particípio. Né? E foi dada a quem? Aos alunos, certo? Que é o objeto indireto. O objeto indireto não vai sofrer transformações na passagem da ativa para a passiva. Tá? E quem era sujeito lá na voz ativa, agora se transforma em agente da passiva, que no caso aí é o termo o professor. Então aqui nós temos um quadro que sintetiza essas informações de passagem da voz ativa para a voz passiva.
Veja aqui, ó, observe que a relação entre os termos agente não muda, né? Então, o termo agente aqui, quem é agente na voz ativa, continua sendo agente na voz passiva. Por que isso? Pelo seguinte, a pessoa que está realizando a ação não pode mudar se eu passo o verbo de uma voz para outra. O que muda é o quê? É a função sintática apenas. Ou seja, o termo agente na voz ativa é o sujeito. O termo agente na voz passiva é o agente da passiva. Por isso que na hora de passar uma frase da ativa para a passiva, o sujeito se transforma em agente da passiva. Observe que quem é o objeto direto, né, na voz ativa, que é o termo paciente da voz ativa, vai se transformar em quê? Sujeito da voz passiva. Porque lá na voz passiva, o termo paciente é o sujeito, né? O sujeito, ele sofre a ação verbal. Tá? E o que acontece com o verbo? O verbo se transforma numa locução verbal passiva, né? Aquela locução formada pelo verbo ser, seguida do particípio passado desse verbo aqui, que será o verbo principal da locução verbal. Agora, é qualquer verbo que pode se transformar numa locução verbal passiva, né? Essa passagem pode ser feita com qualquer tipo de verbo? Não. O que caracteriza a voz passiva? O sujeito paciente, o sujeito que sofre a ação. Então, para que haja esse sujeito paciente na voz passiva, é preciso que haja na ativa o objeto direto. Ora, então, quais são os verbos que podem ir para a voz passiva, que podem passar da voz ativa para a voz passiva? Quais são esses verbos, né? Temos os verbos transitivos diretos, porque tem objeto direto, e os verbos transitivos diretos e indiretos, porque também tem objeto direto. Ou seja, VTDs e VTDIs são os verbos que se transformarão, né, e irão da voz ativa para a voz passiva. Voz passiva sintética ou pronominal. Então, a voz passiva também admite um outro tipo de construção, né? É uma construção bem diferente daquela feita com o verbo ser seguido de particípio. Aliás, ela se caracteriza exatamente por se formar com pronome. Então, quais são as características da voz passiva sintética ou pronominal? Verbo seguido de ser, apassivador, né? Então, essa é uma característica da voz passiva sintética. Aliás, por isso que ela é chamada de pronominal, né? Porque aparece aí o pronome ser, que é um pronome apassivador. É um pronome que leva o verbo para a voz passiva. Outra característica dessa voz passiva sintética ou pronominal é que nela não ocorre o agente da passiva. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente vai escrever textos, indeterminar o agente vai significar o quê? Usar, às vezes, a voz passiva sintética ou pronominal. Então, vamos ver alguns exemplos. Ele encontrou o livro. Veja aí, ó, agente, ele, né? Ele sujeito, porque essa voz aí é ativa. Encontrar algo, né? O verbo é VTD. Encontrou o quê? Encontrou livro. Então, veja o seguinte, livro é objeto direto, tá? Ele, sujeito, livro, objeto direto. Agora veja a passagem para a voz passiva analítica ou verbal. O livro foi encontrado por ele. Então, olha lá, o livro, né, que se comportava como objeto direto, virou sujeito. O verbo encontrar se transformou numa locução verbal, né, verbo ser mais particípio, foi encontrado. E ele, que era sujeito, agora é agente da passiva. Né? Agora veja o seguinte, se nós retirarmos o agente da passiva dessa frase, nós vamos ter uma outra construção. Veja, o livro foi encontrado. Quer dizer, agora não temos mais o agente da passiva nessa frase, né? Então, por não ocorrer o agente da passiva, a gente diz que o agente está indeterminado, né? O termo agente, que nesse caso seria o agente da passiva, ele está indeterminado. Bem, diante dessa indeterminação, a gente poderia também fazer uma outra construção. E é essa que é a construção com a voz passiva sintética ou pronominal. Encontrou-se o livro. Olha aí, ó, verbo encontrar, transitivo direto, seguido de ser, né? Então, o ser aparece aí associado a esse verbo encontrar. Como o verbo é transitivo direto, o que o ser faz com esse verbo? Apassiva esse verbo, né? Então, leva esse verbo para a voz passiva. Veja que encontra algo. Nesse caso, a pessoa encontrou o quê? O livro. Na voz ativa, né, o livro seria o objeto direto. Mas com a presença do apassivador, o que acontece com o objeto direto? Se transforma em sujeito da voz passiva sintética ou pronominal. Então, vamos ver exemplos de uso, né, da voz passiva sintética numa música. Veja. O medo retingiu-se. Ele percebeu a dádiva, declarou-se belo súdito. Desenhou-se a história trágica. Ele enfim dormiu, a
apático. Na noite secretosa e cálida, e ela despertou-se tímida, feita do desejo a vítima. Quando a gente usa o ser apassivador, a gente tem que estar muito atento, né, a um termo e a uma relação entre termos de uma oração com passiva sintética. Por quê? Né? Na verdade, né, o que nós temos que ver é a questão de como funciona a relação do verbo, né, com o sujeito da voz passiva sintética. E por que isso? Ora, porque na voz passiva sintética, né, o sujeito vai acabar tendo que também, né, vai influenciar o verbo e o verbo vai ter que concordar em número com o sujeito. Significa o seguinte: sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Então veja aí exemplos. Encontrou-se o livro. Quem encontra algo. O verbo é VTD. Mas ele está com C, né? E o C, então, o que faz com ele? Apassiva ele. É um pronome apassivador. O livro, que seria o objeto direto, se transforma então em quê? Em sujeito da voz passiva. Veja que então, o livro no singular, verbo encontrar no singular. Agora, se eu passar, né, o sujeito para o plural, se em vez de o livro eu tiver os livros, o que acontece com o verbo? Vamos ver aí, ó. Encontraram-se os livros. Então, os livros foram encontrados, né? Encontraram-se os livros. Então, por isso que aí o verbo encontrar tem que aparecer no plural, para concordar com o sujeito da voz passiva sintética ou pronominal. Então, é bem importante que você preste atenção a essa relação do verbo com o sujeito da voz passiva sintética, caso apareça o ser apassivador. Uma coisa que é importante, então, a gente, desde já estabelecer assim, a diferença é entre o apassivador, né, o pronome apassivador, e o pronome, o índice de indeterminação do sujeito. Essa diferença é muito importante que você consiga estabelecer. Por quê? Por fins de concordância. Quando aparece o ser apassivador, o verbo vai concordar com o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Quando aparece o índice de indeterminação do sujeito ser, aí o verbo tem que ficar na terceira do singular obrigatoriamente. Então, você precisa estabelecer as diferenças entre o ser apassivador e o ser índice de determinação do sujeito, né? Por que eles se diferem, quando eles se diferem, como que a gente vai fazer uma análise sintática capaz de nos dizer se eu tenho que concordar o verbo com o sujeito ou se eu tenho que manter o verbo na terceira do singular. É isso que a gente vai começar a ver agora. Então, vamos ver exemplos. Buscam-se empregados. Olha lá, verbo buscar. Verbo buscar é VTD. Se é VTD, pode ser apassivado. E é por isso que esse ser que está aí é um ser apassivador. Então, o que acontece com o que seria o objeto direto dele? Né? Então, buscam-se empregados. A pessoa que busca alguma coisa. Está buscando o quê? Empregados. Agora, veja, empregado seria objeto direto na ativa. Como o ser apareceu, o ser apassivou o verbo. E aí o objeto direto vira sujeito. Por isso que o verbo buscar está no plural, para concordar com o sujeito. Vamos ver outro exemplo. Precisa-se de empregados. Por que aí o verbo não está no plural agora? Veja bem, quem precisa de algo, né? Se o verbo é transitivo indireto, ele pode ser apassivado? Não. Então é exatamente por isso que o ser que está aí não é um apassivador. É um índice de indeterminação do sujeito. E por ser índice de indeterminação do sujeito, o verbo tem que ficar na terceira do singular obrigatoriamente. Então precisa-se de empregados. Ninguém vai dizer aí, por exemplo, uma construção na voz passiva analítica, né? Empregados são precisados, porque isso não faria muito sentido. Então a questão é bem simples, tá? Se você tem verbos que podem ser apassivados e estão com C, o C é apassivador. Agora, que verbos podem ser apassivados? VTDs e VTDIs. Quando, então, esses verbos aparecerem com C, o C é apassivador e o verbo vai concordar com o sujeito da voz passiva. Quando você tem VTIs, VIs e VLs, ou seja, verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos e verbos de ligação, que não podem ir para a voz passiva, o C que está com eles é o C índice de indeterminação do sujeito. E nesse caso, o verbo vai ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Então vamos ver mais exemplos que ilustram essa questão. Veja aí. Trabalhou-se esta questão. Olha só, quem trabalha nessa frase, trabalha alguma coisa, está trabalhando uma questão. Então o verbo trabalhar aí está sendo usado como transitivo direto. Se está sendo usado como transitivo direto e está com o C, o que o C faz com esse verbo? Apassiva esse verbo.
E aí, o que seria o objeto direto dele se transforma em sujeito. Ah, então esse ser que aparece aí é um ser apassivador. Agora, se eu usar o mesmo verbo num sentido intransitivo, por exemplo, aí, né, o verbo não estará mais com ser apassivador. Vamos ver. Trabalha-se bastante aqui. Temos o verbo trabalhar, né? Veja que nesse caso quem trabalha não trabalha alguma coisa, né? A pessoa está trabalhando, simplesmente. Bastante é um complemento circunstancial de intensidade. Aqui é um complemento circunstancial de lugar, né? E o verbo está ali, então, sozinho com o ser. Esse ser é um índice de indeterminação do sujeito, porque o verbo trabalhar está sendo tomado numa acepção intransitiva. Olha, para que isso não fique muito complicado para você, é bom que a gente, então, faça aquela revisão, né? Veja aí, ó. Verbos que podem ir da ativa para a passiva são os VTDs e os VTDIs. Por quê? Porque eles têm objeto direto que se transforma em sujeito paciente, que é o que caracteriza a voz passiva. Então, o que acontece? VTD ou VTDI, se estiver com o C é apassivador. Nesse caso, então, o verbo vai concordar com o sujeito da voz passiva. Agora, se o verbo não for nem VTDI, nem VTD, ele então, se ele for VTI, VI ou VL, né? E se estiver com o C é índice de indeterminação do sujeito. E nesse caso, o verbo fica na terceira do singular. Vamos ver então mais exemplos para a gente fixar direitinho isso. Exigiu-se o conhecimento de português. O verbo é exigir. Nessa frase, quem exige, exige algo. O verbo, então, está sendo tomado em sua acepção transitiva direta. Se ele está com C, o que o C é, então? Apassivador. E aí, o conhecimento de português é o quê? Sujeito da voz passiva. É como se eu dissesse, na analítica, o conhecimento de português foi exigido. Um outro exemplo. Concordou-se com aquelas opiniões. Verbo é concordar. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Se quem concorda, concorda com, o verbo é transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto e está com C, o C é apassivador? Não. O C é índice de indeterminação do sujeito. Por isso que o verbo está na terceira pessoa do singular. Vamos ver agora uma terceira voz verbal. A voz reflexiva. Como a gente caracteriza a voz reflexiva, né? Na verdade, a gente pode dizer, sempre que houver uma identificação entre o sujeito e o objeto, a voz é dita reflexiva, né? Então, voz reflexiva é aquela em que o sujeito e o objeto, na verdade, estão representados pelo mesmo ser, né? Então, isso aí é importante a gente saber. Por quê? Porque se a voz reflexiva se caracteriza por essa identidade entre sujeito e objeto, que verbos podem aparecer na voz reflexiva? Bem, uma questão de raciocínio. Veja, né? Quando a gente tem um verbo que precisa ter o sujeito identificado com o objeto, é evidente que verbos que não tenham objeto não podem estar na voz reflexiva. Então para que um verbo esteja na reflexiva, ele tem que ter objeto, de qualquer tipo, seja ele direto, seja ele indireto. Então os verbos que podem estar na voz reflexiva são quais? Os VTDs, os VTIs e os VTDIs, ou seja, verbos transitivos de maneira geral. Tá? Os verbos transitivos têm objeto. Se tem objeto, podem estar, né, com esse objeto coincidindo com o sujeito. Por isso que podem ir para a voz reflexiva. Veja que isso não pode acontecer com um verbo intransitivo, porque como que vai haver uma identificação entre o sujeito e o objeto de um verbo intransitivo, que não tem objeto? Mesma coisa não pode acontecer com o verbo de ligação. Então, esses dois verbos, né, intransitivos e de ligação, não podem estar na voz reflexiva. Então, vamos ver exemplos. Juliana viu-se no espelho. Seguinte, a Juliana é o sujeito, né, dessa frase aí, o verbo é ver, né? Alguém viu. Quem é que viu? A Juliana viu. Veja o seguinte, a Juliana poderia ter visto qualquer coisa. Ela poderia ter visto o irmão, ela poderia ter visto o pai, o sofá, mas ela viu C. Então, o objeto direto aí é representado pelo pronome C, ok? Então, né, o fato de o objeto direto ser esse pronome C tem algumas implicações. Quais são? Esse pronome C que aparece aí, ele faz referência a Juliana, né? Ele é um pronome que a gente chama de pronome reflexivo. Por ser um pronome reflexivo, então, na verdade, a Juliana viu a si mesma, ela mesma. Então, essa identidade que está ocorrendo aí entre o objeto direto e o sujeito, né, que na verdade são a mesma pessoa, são o mesmo ser, embora sejam termos diferentes, um é o sujeito, um é o objeto direto. Embora sejam termos diferentes, são o mesmo ser. Então, se está identificado sujeito com objeto, a voz que nós temos aí é a voz reflexiva. Juliana gosta de si.
Veja o seguinte, ó, isso aí não acontecia na voz passiva, tá? Essa coisa de um verbo transitivo, né, indireto, estar flexionado na voz passiva. Isso não acontecia. Agora, o que nós estamos vendo aqui é que isso acontece na voz reflexiva. Quem é que gosta aí, né? A declaração verbal é com o verbo gostar. Quem é que gosta? Juliana. Juliana é o quê? É o sujeito dessa oração. Tá? Agora, quem gosta, gosta de algo. O verbo é transitivo indireto. E ela gosta de quem? De si. Esse pronome si, que aparece aí, né, é um pronome reflexivo. Olha, a Juliana, na verdade, ela gosta de si mesma. Tá? Ela gosta de si própria. Exatamente por esse motivo, pelo fato de o objeto indireto do verbo gostar ter uma relação de identificação com o sujeito, essa voz é reflexiva. É por isso que verbos transitivos indiretos podem estar na voz reflexiva, né? Porque basta que o objeto se identifique com o sujeito. Vamos ver agora um exemplo com o verbo transitivo direto e indireto. Veja, Juliana deu-se um livro de presente. Veja o seguinte, né? Quem dá aí dá algo, a Juliana, sujeito, deu algo, o quê? Um livro. E ela deu a quem? A si mesma, né? Ela comprou para si um livro. Veja o seguinte, se ela deu-se um livro, um dos objetos aí, no caso desse transitivo direto e indireto, está representado, né? Aliás, tem uma relação de identificação com o próprio sujeito. E aí, o que a gente tem? Voz reflexiva. Vamos passar então para as nossas dicas de estudo. Uma das características do texto formal é a indeterminação do agente. Então, dominar a voz passiva e o uso do ser em indeterminação do sujeito é importante. Procure verificar em textos, né, em textos de jornais, em revistas, como que se emprega a voz passiva. A voz passiva ela é muito empregada em textos formais. Também procure estar atento para a questão, né, do ser índice de indeterminação nesses artigos formais. Procure também, né, começar a usar esses conceitos que a gente aprendeu na aula de hoje para você escrever os seus textos, as suas dissertações, porque esses recursos linguísticos são muito empregados e muito valorizados nos textos dissertativos. É isso aí, até a próxima aula. Tchau! Na aula de hoje estudamos as vozes verbais. Vimos a voz ativa, que é aquela em que o sujeito realiza a ação, a voz passiva, que é aquela em que o sujeito sofre, recebe a ação verbal, né? E vimos os dois tipos de voz passiva também, voz passiva analítica ou verbal e a voz passiva sintética ou pronominal. E vimos a terceira voz verbal, que é a voz reflexiva, aquela em que o sujeito realiza e sofre a ação verbal. É isso daí. Bons estudos! Mas a poesia inexplicável, mesmo entoada aí, em tom. No estudo das vozes verbais, seria muito interessante levar para a sala de aula artigos, textos jornalísticos em que há o predomínio da voz passiva e mostrar para os alunos que a qualidade do texto deles pode ampliar, né, consideravelmente, se eles conhecerem esses recursos linguísticos e souberem usá-los adequadamente nos seus textos. Também é interessante mostrar em contrapartida como que, né, nos textos informais a voz ativa predomina, tomando cuidado, né, de não fazer com que os alunos acabem deixando de usar a voz ativa e usarem apenas a voz passiva, né? Mas seria interessante mostrar esse predomínio da voz passiva nos textos formais. Então, levar esses artigos, ensaios, já seria também interessante, porque poderia introduzir, né, aos alunos uma questão muito importante, que é a questão de como usar a gramática e o conhecimento linguístico para poder atingir uma maturidade textual adequada para os vestibulares. Não a explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável, mesmo entoada aí, em tom. 3 papéis o sujeito pode assumir diante da ação verbal. Daí temos 3 vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. Para que isso possa ficar mais claro, vamos passar por alguns exemplos. Pedro feriu o sabiá.
Nesse exemplo aí, o que a gente tem? A gente tem o verbo ferir, né? E o sujeito, ó, quem é que feriu? Pedro feriu, né? A declaração verbal é sobre ele, é sobre Pedro. Veja o seguinte, o Pedro, sujeito, está realizando a ação de ferir, né? E essa ação recai sobre quem? Recai sobre o objeto direto, no caso aí, né? O sintagma, o sabiá. Veja então, sujeito agente, né? Sujeito praticando a ação, realizando a ação de ferir, a voz será dita ativa. Vamos ver exemplos de uso da voz ativa. Veja aí um texto. Infância. Meu pai montava a cavalo. Explicação duvidosa, Calma, mas a poesia inexplicável. Esse mesmo entoado aí, em tom Maria maltratou João. João foi maltratado por Maria. Maria maltratou-lhe. João puniu Maria. Maria foi punida por João. João puniu-se. Olá, pessoas! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes na hora de se escrever o texto formal. O assunto é vozes verbais. O que é a voz verbal? A voz verbal leva em consideração o papel que o sujeito exerce diante da ação verbal. Assim, o sujeito, né, o sujeito é aquele que a gente chama de sujeito paciente, um sujeito que sofre a ação, que recebe a ação verbal. Então, nesse caso, a voz é dita o quê? Passiva. Então, voz passiva, aquela em que o sujeito sofre a ação. O professor foi recriminado pela diretora. Né? Então, aí nós temos o quê? Nós temos o professor, sujeito, né, sofrendo a ação de ser recriminado, né? A ação verbal é a ação de recriminar. Quem está realizando a ação ali é a diretora, né, que está ali do outro lado, ali no estúdio, ali chamando minha atenção. Então veja, o diretor, o professor foi recriminado pela diretora. Está me recriminando lá de novo. O professor foi recriminado. O professor, sujeito, paciente. Né? Então a voz é dita passiva porque o sujeito sofre a ação verbal. Vamos ver agora exemplos de uso da voz reflexiva. Pedro feriu-se. Então aí Pedro, o sujeito, né, ele realiza a ação de ferir. Aquele ser sobre o qual a gente fala alguma coisa, sobre o qual a gente declara algo. Né? Então, o sujeito, diante da ação verbal, ele pode ter três papéis. E, por esses três papéis, nós temos três vozes verbais. Bem, quando o papel exercido pelo sujeito é o de agente da ação, a voz será dita ativa, né? Então, o sujeito realiza a ação, ele pratica a ação verbal. Então, aí a voz será dita ativa. Quando o sujeito, por sua vez, né, se ele receber a ação verbal, se ele sofre a ação verbal, a voz é dita passiva. Quando o sujeito realiza e sofre a ação verbal, né, ao mesmo tempo, então ele sofre a mesma ação que ele realiza, aí a voz é dita reflexiva. Então, Eu ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino, entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. Então aí nós vimos alguns exemplos de uso da voz ativa, né? Agora, vamos ver exemplos da voz passiva, ou seja, aquela voz em que o sujeito recebe, sofre a ação verbal. Veja, o sabiá foi ferido por Pedro. Aí nós temos uma declaração verbal, né? Feita aí por uma locução verbal, foi ferido. Sobre quem é essa declaração? Quem é que foi ferido? Foi ferido o sabiá, né? Então o sabiá é sujeito. Agora veja o seguinte, nessa locução verbal, só há uma ação verbal que é a ação de ferir. O sabiá realiza a ação de ferir? Não, né? Ele sofre a ação de ser ferido. Então o sujeito nesse caso é o sujeito